Kamaru Usman venceu do Joaquin Buckley esse final de semana. Ele me impressionou porque eu achei que ele ia perder essa luta. Olha só, o Kamaru Usman tá com 38 anos, mas do jeito que ele entrou e massacrou o Joaquin Buckley no chão, parecia que ele tava no auge dele de novo, cara, porque o Joaquin Buckley não tinha solução das quedas do Kamaru Usman. Kamaru Usman nos primeiros 4 rounds levava o Joaquin Buckley no chão fácil. Ele descia a marreta lá embaixo no chão fácil no Joaquin Buckley. Eu achei o Joaquin Buckley ia ganhar essa luta. Ele é o cara mais novo e nas outras lutas dele, a defesa de chão dele é bom. A gente viu isso na luta dele contra o Colby Covington. Então, pro Kamaru Usman entrar lá e massacrar ele do jeito que massacrou, crédito pra ele, irmão. E agora? O Kamaru Usman vem falando que ele quer lutar com o vencedor do luta do JDM e Islam Makhachev e que ele quer lutar pelo título de novo. Mas eu acho que tem uma luta muito melhor para fazer pro UFC ganhar mais din-din que ele lutando pelo título. E é o Kamaru Usman contra o Belal Muhammad. A gente sabe que o Kamaru Usman e o Belal Muhammad não gostam um do outro. E o Belal Muhammad acabou de perder o título dele pro JDM. Mas ele ainda é o primeiro do ranking. E o Kamaru Usman está em busca de lutar pelo título. Claro, a gente sabe que Kamaru Usman é um dos melhores campeões da história do peso welter e provavelmente o UFC vai dar aquela oportunidade dele lutar pelo título, mas os dois têm história e um tá vindo de uma derrota, o outro tá vindo de uma vitória. E pelo visto, teve uma coisa que aconteceu entre o Belal Muhammad e o Kamaru Usman, quando o Belal Muhammad foi no podcast do Kamaru Usman e do Henry Cejudo. Parece que teve alguma polêmica. A gente não sabe se a porrada comeu, se os dois só falaram besteira um pro outro, que meio que fez um dos caras furioso. Pelo visto, alguma coisa aconteceu. E desde aquela situação, a gente viu Kamaru Usman falando muita besteira do Belal Muhammad, falando que ele não merece ser campeão, que ele é um dos piores campeões da história do UFC, que ele não acredita que o Belal Muhammad foi campeão. E pelo visto o Kamaru Usman também vem falando que ninguém conhece Belal Muhammad, que ninguém quer saber dele, que na realidade muita gente não gosta do Belal Muhammad, muita gente não quer saber dele, mas enfim, o Belal Muhammad, depois de ouvir esses comentários todos, ele também vem falando coisas do Kamaru Usman. Ele vem falando que ele é velho, que ele não aguenta mais levar porrada, que ele podia aposentar, que o Kamaru podia lançar o episódio do podcast dele quando o Belal tava lá, para eles verem o que aconteceu aquele dia entre o Kamaru Usman e o Belal Muhammad. Essa situação entre os dois, eu acho que podia ser resolvido no octagon. Os dois podiam entrar lá, descer a marreta um no outro, e eu acho que essa luta ia ser uma luta bem maneira. Pensa bem, é dois lutadores que são muito bons no wrestling, dois caras que têm uma tecnicalidade bom na trocação. A gente viu como é que Belal Muhammad mandou bem contra o Leon Edwards na trocação dele, e ele teve alguns momentos também contra o JDM. E o Kamaru Usman, claro, eu acho que a trocação dele não é tão bom que era antigamente, mas ele ainda consegue dar umas porradão de lá e pra cá. Mas enfim, essa luta tem que acontecer. Eu acho que se o UFC não levar essa oportunidade de fazer essa luta, acho que eles estão perdendo uma grande chance de colocar essa luta num pay-per-view grande. Enfim, vamos também falar do Joaquin Buckley. O Joaquin Buckley, igual que eu falei antes, ele perdeu pro Kamaru Usman, mas ele, antes daquela luta, ele ganhou 6 seguidas. Ele ganhou do Colby, ele ganhou do Steven Wonderboy Thompson. Então ele tem umas vitórias grandes em lá, mas a gente sabe que ele não vai lutar alguém acima dele do ranking. Agora ele vai ter que pegar alguém lá de baixo do ranking. Eu acho a próxima luta do Joaquin Buckley tem que ser o Michael Morales. O Michael Morales tá 18 lutas invicto. O cara nunca perdeu uma luta na carreira dele. A gente viu como é que ele massacrou o Gilbert Burns na última luta dele. E também, eu acho que se esses dois forem lutar, acho que isso é uma luta boa, cara. Os caras são muito bons na trocação. Ou um desses caras vão cair. O Joaquin Buckley tem um blitz bom.
O poder na mão do Michael Morales também é demais, a gente viu como é que ele massacrou o Neil Magny, esses caras assim, e ele tá no projeto dele de subir nos rankings. Então, essa luta ia ser uma luta boa. Agora, vamos falar do Rose Namajunas. Rose Namajunas acabou de ganhar no final de semana contra o Miranda Maverick. Foi uma luta boa. Duas mulheres desceram a porrada um no outro e Rose Namajunas ganhando essa luta agora. Eu acho que ela tem que lutar com Alexa Grasso. Alexa Grasso, ex-campeã do UFC. Rose Namajunas, ex-campeã do UFC. Duas lutadoras que são boas. Tem história, já fizeram história no UFC e eu acho que ia ser uma luta interessante. Eu acho que os dois têm uma técnica muito bom em questão de trocando no alto. O show do Alexa Grasso também é bom, mas a Alexa Grasso acabou de perder para Natália Silva. Então, eu acho que o Rose Namajunas merece a oportunidade agora que lutar com a Alexa Grasso, que está em cima dela no ranking. Eu acho que ia ser uma luta boa, que eu parava para ver. Eu acho que muita gente ia querer ver também. Então, Alexa Grasso, Rose Namajunas, pronto, ponto final. Bora de falar do Edmen Shahbazyan. Edmen Shahbazyan ganhou do Andrei Petroski esse final de semana e ele vem ganhando 3 lutas seguidas. Edmen Shahbazyan antigamente era uma lutador promissor no UFC. Quando ele começou a carreira dele no UFC, o UFC tentou levar ele lá pra cima do ranking até ele pegar o Derek Brunson. A gente viu o que aconteceu aquela luta. Derek Brunson meteu a porrada no Edmen Shahbazyan. Desde aquela luta contra o Derek Brunson, Edmen Shahbazyan, então ele não vem ganhando consistência. Mas agora Edmen Shahbazyan ganhou 3 lutas seguidas e ele me impressionou nessa luta com o Petroski, porque o Petroski é um wrestler e geralmente o Shahbazyan ele tem muita dificuldade com wrestlers. E pelo visto o cara tá treinando o chão dele bastante e ele conseguiu ganhar do Petroski de uma maneira bem tranquila. Ele fez as combinações dele trocando no alto, manteve a distância, usou o jab dele bem. A gente viu as chutas dele na perna, na barriga, e ele machucou o Petroski no primeiro e no segundo round. Então foi impressionante. Eu agora acho, indo para frente, o Edmen Shahbazyan tem que lutar com o Shavkat Magomedov. O Magomedov é outro lutador que era promissor no UFC. Ele acabou de perder pro Michael Venom Page, o MVP, uns meses atrás. Eu acho que os dois iam fazer uma luta boa. Os dois são muito bons na trocação no alto. A gente vê o Muay Thai do Shavkat Magomedov. Eu acho que os dois iam fazer uma luta bem maneira junta. Dois lutadores têm uma técnica e habilidade bom na trocação. E como que o Shavkat acabou de perder e o Edmen Shahbazyan tá numa fase boa na carreira dele agora, ganhando 3 seguidas, eu acho que o UFC ia querer dar uma oportunidade pro Edmen Shahbazyan meio que voltar pelo ranking. Eu acho que se ele lutar e ganhar do Shavkat, ele vai estar nessa promessa de voltar e lutar lá pro cima do ranking. E Shavkat também, ganhando do Edmen Shahbazyan, que vem ganhando 3 seguidos, ia ser uma boa oportunidade para ele também voltar pelo ranking. Então, essa luta ia ser bem interessante. Acho que muita gente ia parar para ver essa luta e eu acho que alguém ia ser nocauteado nessa luta. E finalmente voltar entre os rankings. Mas agora vamos falar também do Rony Barcelos, que ganhou do Cody Garbrandt esse final de semana. E ele pareceu muito bem, cara. A gente viu ele trocar muito bem contra o Cody Garbrandt, que é um cara que era ex-campeão do UFC e um cara que é muito bom na trocação, tem poder na mão. E Rony Barcelos fazer o que ele fez contra o Cody Garbrandt me impressionou. Claro que o Cody, desde que ele ganhou o título, ele só ganhou 3 lutas e perdeu 7, mas Cody Garbrandt, antes daquela derrota do Figueiredo, estava numa fase boa, ele tinha ganhado 2 lutas. Então, o Barcelos ganhando essa luta, agora também ganhou 3 lutas seguidas. Ele ganhou do Peyton Talbot e do Christian Quinones. Então, eu quero ver agora o Barcelos aproximar o ranking. Então, uma luta boa que eu queria ver, ele lutar contra o Jonathan Martinez, que estava no ranking
antigamente, mas ele perdeu 2 lutas seguidas. Então essa luta pra mim ia ser bem impressionante. O Jonathan Martinez é um lutador que é bom no striking, ele gosta de trocar com o pessoal. E o Barcelos é bem diferente, ele faz um pouquinho de tudo, ele troca bem, ele é bom jiu-jiteiro, tudo. Eu acho que ia ser uma luta bem interessante, e se ele ganhar aquela luta, ia estar muito mais próximo de chegar no ranking de volta. Então eu queria ver essa luta. Mas também ir pro Cody Garbrandt. Cody Garbrandt perdendo essa luta, agora tu tá com 2 derrotas seguidas, tu perdeu pro Figueiredo e agora pro Rony Barcelos. E eu acho que o Cody, cara, ele não é ruim, cara. Ele não é ruim. Eu não vou falar que muita gente vem falando que ele podia aposentar. Eu acho que ele tem muito pra mostrar na carreira dele ainda, cara. Eu acho que tem umas coisas que ele vem melhorando. O Cody, o problema dele é que ele é muito bagunçado na trocação, cara. Ele se emociona muito. Eu acho que, ultimamente, a gente vê ele mais calmo. E nessa luta ele estava bem mais calmo. Só que eu acho que o Barcelos só pegou o melhor dele naquele momento. Era o dia do Barcelos, não era o dia do Garbrandt. O Barcelos estava tendo muita dificuldade de levar ele pro chão. E eu vejo muitas qualidades boas com o Cody Garbrandt e na presença da luta dele. Então uma luta boa que eu acho que ele podia lutar é com Adrian Yanez. Adrian Yanez é um lutador americano, um cara que perdeu recentemente pro Daniel Marcos, que é um lutador boa. O cara já teve umas lutas boas com Rob Font, Daniel Marcos e vários outros lutadores. Eu acho que é uns 2 lutadores que são bons na trocação, que vai meter porrada de bomba um no outro e um cara vai cair e muita gente vai gostar de ver essa luta. Vai ser uma luta bem maneira. Eu acho que se o UFC quer fazer lutas boas, igual o Dana White gosta de falar, que os caras entram lá para nocautear o outro, eu acho que uma luta dessa com o Adrian Yanez e também o Cody Garbrandt ia ser muito bom de ver. Muita gente ia parar para ver essa luta, ia ser bem massa. Então o UFC, Cody Garbrandt, Adrian Yanez, faz essa luta acontecer. E agora vamos falar do Mansur Abdul Malik. Ele ganhou de decisão unânime contra o Cody Brundage. A gente viu que o Mansur Malik ele estava bem calmo, bem paciente na luta. Os primeiros 2 rounds ele não fez muita coisa, mas a gente vê que o cara tem um poder grande na mão, que a técnica dele é bom e pode ser um lutador bem promissor no peso médio. Então eu tô bem interessado nesse cara. É uma luta que eu acho que ia ser bom para ele. André Muniz. André Muniz acabou de perder pro Ikram Aliskerov um tempo atrás. A gente viu como é que ele foi derrotado bem feio. Ele tá meio na caída na carreira dele. E eu acho que se ele for lutar o Muniz, ele vai nocautear ele. Porque o Muniz, a gente viu a trocação dele é mais ou menos. A luta dele com o Aliskerov, então ele fez nada. Ele não tá tendo muito poder. Então eu acho que ia ser uma luta boa pro Malik André Muniz. E o último cara que eu quero falar agora é o Wellmaker. O Wellmaker nocauteou o Chris Moutinho esse final de semana. E Chris Moutinho, a gente sabe, anos atrás lutou com o Sean O'Malley. Ele teve aquela luta doida que ele só levou porrada na cara e tava sangrando igual um doido. Muita gente estava admirando ele pelo queixo dele, como é que ele aguentou essas porradas todas contra o O'Malley. Brandon Wellmaker foi lá, nocauteou ele, e no primeiro round, fácil. Não teve nada de ruim que aconteceu com ele, pelo visto. E a próxima luta dele pro Brandon Wellmaker, eu acho que uma luta interessante para ele é ser Ramon Taveras. Taveras lutou em dezembro contra o Dave Grant, que foi uma luta, sei lá, foi bem perto, split decision. E o Dave Grant conseguiu ganhar dele, mas o cara luta uma luta dura, cara. Então ele vai lá contra o adversário e dá trabalho. Eu acho que isso ia ser uma luta boa pro Wellmaker, um cara mais competitivo em vez do Chris Moutinho. O Chris Moutinho entrou aqui agora no UFC e a gente viu o que aconteceu com ele, ele caiu na hora. E ia ser uma luta boa pro Brandon Wellmaker, o Ramon Taveras. Brandon Wellmaker, Ramon Taveras, tem que fazer isso o UFC. Então, galera, o que vocês acham desse vídeo? Vocês gostaram desse formato? Me diz aí abaixo. Vocês querem que eu faça mais um assim pelo próximo Fight Night do UFC esse final de semana entre Jamal Hill e o Khalil Rountree em Baku? Me diz aí abaixo. Então, galera, até Gringo da Luta. Valeu! Não esquece de inscrever no canal.